preparados para receber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da palavra ministrada nessa manhã. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo e realiza na tua igreja a tua vontade. Nós estamos disponíveis para o agir do teu Santo Espírito. Então abençoa-nos nessa manhã. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor esteja em cada um dos nossos amados irmãos, cada servo do Senhor que está acompanhando conosco esse culto maravilhoso, esse culto de louvor, de gratidão e adoração ao nosso maravilhoso Deus. Quero convidar a todos que abram as vossas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo de número 15. Nós estaremos nesta manhã, meus amados, falando sobre reforma. E eu quero então, baseado nesse texto, pedir aos irmãos que estejam atentos ao que Deus tem a falar com a igreja, com o seu povo nesse dia, através desse texto. Peço então vocês acompanhem comigo, que está aí em 2 Crônicas capítulo 15. Vamos ler até o versículo de número 9. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, todo o Judá, Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará ele. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo o Judá, Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Oremos. Deus, nós te pedimos nesta hora, Senhor, que nos ajude a falar aquilo que o Senhor quer ensinar ao teu povo neste dia, neste tempo. Usa, Senhor, a minha vida, usa, Senhor, os teus servos que estão nesta manhã também, em algum lugar ou em muitos lugares, ministrando a tua palavra. Abençoe, ó Deus, o teu povo, concede um coração humilde, um coração quebrantado a cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, reforma. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos nesta manhã. Baseado nesse texto, nós vemos aqui
uma situação em que um rei assume um trono, o trono do povo de Deus. Um rei, o qual ele estava sendo orientado pelo homem de Deus, pela palavra de Deus. Durante ali, logo no início do seu reinado, Deus usa o profeta, o seu servo, e ali, meus irmãos, ele leva uma palavra para este rei, para que ele pudesse então governar de forma sábia, e em especial que ele pudesse então conduzir o povo de Deus, o povo a adorar a Deus, a servir a Deus, ao Deus verdadeiro. Então o rei Asa, nesse contexto aqui, o rei de Judá, ele é um daqueles cujo procedimento a Bíblia aprova. E a principal razão, meus irmãos, dessa aprovação, ou do sucesso que aquele rei obteve, foi aqui em que ele se dedicou à reforma. Ele se dedicou, ele se empenhou em fazer uma reforma naquele reino. E em especial, foi uma reforma religiosa. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que, através da palavra, da mensagem que Deus enviou ali ao seu servo, o rei Asa, pelo profeta Azarias, e ao dar ouvido a essa mensagem, ele então teve o impulso para realizar a tão necessária reforma ali naquele tempo, naquele reino, e para aquele povo, em especial, o povo de Judá, uma das tribos de Israel. E ali, meus amados irmãos, a palavra de Deus que o diz aqui e nos mostra claramente que o impulso para isso foi a atenção que Asa deu à mensagem que Deus lhe passou por intermédio do profeta Azarias. Com isso, meus irmãos, nós podemos aprender e podemos entender que é de fundamental importância darmos ouvidos à palavra de Deus. Deus tem enviado os seus servos mensageiros, os seus profetas, através de pastores, através de missionários, através de evangelistas, de irmãos, membros do corpo de Cristo, mensageiros da palavra de Deus. Deus tem levantado homens e mulheres para estar ministrando a sua palavra ao povo dele. E como foi naqueles dias, Deus levantou então esse profeta, como levantou tantos outros profetas, para falar com tantos reis, tantos ministros, governantes daquela época. E o Deus que falou naquele tempo é o mesmo Deus que fala hoje. É o mesmo Deus que nós estamos diante da palavra dele nesse momento. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui em que consistia essa reforma, a reforma de Asa, do seu reino. Em primeiro lugar, nós podemos destacar aqui que a reforma de Asa consistia em eliminar de todo o território sobre o seu domínio os ídolos que tomavam o lugar de Deus no templo de Jerusalém. O povo de Deus, como nós vimos aqui, meus irmãos, no texto, o profeta ele fala para o rei dizendo: olha, por muito tempo, o povo de Deus, o povo de Israel esteve sem o verdadeiro Deus e sem os sacerdotes, sem aqueles que o ensinassem as leis, os mandamentos. Mas teve um tempo que esse povo clamou ao Senhor,
de todo o coração. Teve um tempo que esse povo chorou diante do Senhor e Deus deu livramento. O profeta está aqui instruindo o rei e contando um testemunho, meus irmãos, do que havia acontecido no passado e mostrando para este rei que ali estava o Deus que ouve, que se deixa ser achado por aqueles que o clamam, que o invocam de todo o coração. Então, a palavra vai nos dizer aqui que naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações, porque o povo estava sem o verdadeiro Deus. Mas aí ele diz, quando esse povo clamou, e aqui, meus irmãos, no versículo 7, ele diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam os vossos corações ou as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Isso nos faz lembrar a mensagem do Novo Testamento, em que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos, meus irmãos, que dar ouvidos a essa mensagem, a palavra do Senhor, que é justamente em que consistia essa vitória, ou reino vitorioso de Asa. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, a atitude coerente, a atitude reverente deste rei, quando ele, ao ouvir a mensagem do profeta de Deus, a palavra de Deus, ele então vai e elimina de todo o território, ele destrói os ídolos, as imagens, aqueles deuses falsos que haviam sido construídos, os altares que haviam sido levantados para cultuar a deuses pagãos. Ele então vai e elimina tudo aquilo, ele destrói tudo aquilo, porque aquilo tomava o lugar de Deus no templo e especialmente no coração da vida das pessoas. Então Asa deu ouvidos à mensagem de Deus. E é de fundamental importância, meus irmãos, darmos ouvidos à palavra de Deus. O profeta Azarias instruiu por meio de uma palavra forte, palavra de encorajamento, e Asa atendeu a ela, buscou o relacionamento com Deus, obtendo dele a resposta e colhendo assim a recompensa por seu trabalho. Quando nós, meus irmãos, ouvimos a palavra de Deus, e não apenas ouvimos a palavra, mas quando nós decidimos em nosso coração viver a palavra, praticar essa palavra, Deus faz coisas maravilhosas. Deus faz acontecer coisas grandiosas nas nossas vidas. Deus realiza obras poderosas, feitos poderosos através de nós, quando nós decidimos praticar a palavra de Deus verdadeiramente. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus, Ele sempre tem o propósito de restaurar vidas, tornando-as fortes para que pratiquem a justiça. Na vida do rei Asa foi assim. Na vida de muitos homens e mulheres de Deus que ouviram, que decidiram praticar a palavra, viver a palavra, foi assim. Deus manifesta a sua glória, Deus realiza os seus sinais, Deus responde orações, quando o seu povo o busca de todo o coração, quando o seu povo procura viver a palavra, andar nos seus ensinamentos, viver os seus mandamentos. É isso, meus irmãos, que Deus faz. Foi isso que Deus fez
na vida de Asa e de todos aqueles que aderiram àquele movimento, que aderiram àquele convite do rei para se aproximarem de Deus. Então houve essa limpeza, houve esse trabalho de reforma naquele tempo. E depois que ele faz as reformas, com a remoção de tudo o que impedia o culto ao Deus verdadeiro, o rei então reúne todo o povo do seu reino e também os habitantes do reino vizinho de Israel. É o que nós podemos ver aí no versículo 9. Ele reuniu a todo Judá, Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor era com ele. Observe, meus irmãos, o segredo para que as coisas estivessem andando de forma correta e de forma que agradasse a Deus. Observe que o segredo estava ali na vida do homem de Deus, ou de quem estava na vida desse homem. As pessoas começaram a perceber que Deus estava com o rei. As pessoas notaram que Deus estava com o seu povo. Deus estava agora interessado em limpar, em filtrar, em construir ou reconstruir um povo santo, um povo puro, que lhe prestassem um culto verdadeiro, um culto agradável. O povo de Israel, ele sabia, e especialmente o povo de Judá, sabia perfeitamente que Deus não estava nos ídolos, que Deus não estava nos altares pagãos. Eles tinham conhecimento, mas esse povo era um povo que, vez ou outra, estava escorregando e se envolvendo com outros povos que adoravam outros deuses. E vez ou outra o povo estava também servindo a esses deuses. Mas quando Deus manifesta o seu agir, quando Deus age através de um líder, através daquele que está à frente do povo, do seu povo, Deus então faz com que esse povo compreenda que Ele está ali. E eles percebem isto. E aí, meus irmãos, eles aderem ao movimento. Eles abraçam ali aquela convocação do rei para então servirem ao verdadeiro Deus. Qual foi então o resultado, meus irmãos, que eles obtiveram, ou que o rei obteve? O resultado disso foi que, se você observar no texto, no versículo de número 18, diz assim, versículo 19: e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. 35 anos de paz, 35 anos de vitória, 35 anos de grandes realizações, porque Deus estava com ele, porque Deus estava com o seu povo, porque o seu povo estava com Deus, o povo estava adorando o verdadeiro Deus. Nós vivemos, irmãos, os nossos dias atuais, e muitas perturbações estão acontecendo, muitas aflições, enfermidades, guerras, violência por toda parte. Mas é tempo, meus amados, de nós, como povo de Deus, clamar a Deus,
clamar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, clamar a Deus de todo o nosso ser, do mais profundo do nosso ser. Clamar a esse Deus com um derramamento de alma, de espírito, de corpo. Clamar a Ele com fé, com convicção, com certeza de que Ele é o Deus que se deixa ser encontrado quando assim o fizermos. Vivemos dias de grandes alardes, de grandes sofrimentos. Vivemos, meus irmãos, um tempo que ainda não tínhamos vivido antes, na nossa geração. Mas o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que Asa servia, o rei Asa servia. É o mesmo Deus que o povo de Israel serviu. É o mesmo Deus da igreja de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Nós não estamos alheios a Ele. Ele não está alheio a nós. Deus não está distante de nós. A palavra nos diz, em Atos 17, que nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Ele não está longe de nós. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos pregar, nós podemos proclamar essa mensagem. Podemos anunciar a mesma mensagem que o profeta Azarias anunciou para o rei Asa. E dizer para o povo, dizer para nós mesmos, para o povo de Deus: esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Deus tem recompensa reservada para aqueles que o buscam e que o buscam de todo o coração. Daqueles que trabalham, daqueles que se esforçam, daqueles que lutam por um viver santo, um viver agradável e aceitável a Deus. Foi exatamente isso, meus irmãos, que aconteceu naquele reino, naquele tempo. E a palavra que o profeta de Deus levou ao servo do Senhor, o rei Asa, tratava de um incentivo, de procurar olhar o que estava acontecendo em todo o território. E foi isso que ele fez. Ele procurou, ele olhou, e ele então viu o empecilho, os impedimentos que estavam acontecendo. Ele viu a decadência moral e espiritual na vida do povo, e ele detectou o motivo. Era o culto pagão, os cultos pagãos que estavam sendo prestados a outros deuses. E ele então destrói tudo aquilo, meus irmãos. E o que nós podemos trazer para a nossa realidade? O que isso interessa a nós? Essa mesma palavra, irmãos, ela trata de um incentivo a examinarmos as nossas vidas, como fez o rei Asa, e como ele então desempenhou ali aquele trabalho, aquela reforma. E nós vimos aqui qual foi o resultado. Essa palavra que tratava de um encorajamento de Deus. Deus estava levando um encorajamento ao seu servo e consequentemente ao seu povo. Essa palavra que nós estamos ouvindo hoje trata de um incentivo, de um encorajamento para nós também hoje, meus irmãos, avançarmos, para nós também hoje lutarmos, orarmos, buscarmos ao Senhor fervorosamente. E com certeza, com toda certeza, seremos atendidos pelo nosso grandioso Deus. Seremos acolhidos por esse Deus. Então, meus amados irmãos, vale a pena nos perguntarmos: como é que está
Como está o nosso relacionamento com Deus? Estaria tudo bem nesse relacionamento ou haveria também algo a ser corrigido? Será que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Será que eu estou sendo um verdadeiro adorador do meu Deus? Vale a pena então, meus irmãos, fazermos essa análise e procurarmos imediatamente fazermos a reforma necessária para a nossa vida, para a restauração da comunhão, do relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o altar que presta o culto a Deus. Então, precisamos, irmãos e irmãs, olhar, examinarmos como está o nosso altar. O que precisa ser reparado, o que precisa ser retirado, o que precisa ser eliminado de nós, para que possamos então prestar um culto verdadeiro e agradável ao nosso bondoso Deus. Faça uma reforma na sua vida espiritual. Essa reforma, meus irmãos, não se trata de um melhoramento de uma vida errada. Não se trata de uns reparos no velho, no que é velho. Não. Trata-se de avivamento daquilo que já é novo. Daquilo que nós temos, o novo nascimento em Cristo Jesus. Essa reforma trata exatamente disso. Nós precisamos então, a cada dia, a cada instante, a cada momento, devemos nos prostrar diante do Senhor e fazer como disse o salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus. Sonda os meus pensamentos, os meus sentimentos. Guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos então, meus irmãos, fazer isso. Eu creio e eu sei que muitos servos de Deus estão fazendo isso. Eu tenho feito isso. E eu tenho visto o resultado. Deus, Ele está perto de cada um de nós, como nós já falamos aqui. O profeta Isaías, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Essa palavra, meus irmãos, às vezes ela lança para as pessoas do mundo. Mas não esqueça que essa palavra ela foi para o povo de Deus. O profeta Isaías, lá no primeiro capítulo, ele classificou o povo de Deus semelhante ao povo de Sodoma e de Gomorra. Os príncipes estavam fazendo a sua vontade, se prostituindo, andando por caminhos tortuosos. E Deus levanta o profeta para corrigir o seu povo. E para dizer que o povo, que Deus naquele tempo, naquele momento, ele estava distante. Ele diz: não me agrado dos sacrifícios, não me agrado do sangue de carneiro nem de bode. Quem foi que disse a vocês que eu estou satisfeito quando vocês pisam no meu santuário? Isso tem me afligido, isso tem me irritado. Deus disse para aquele povo. Deus estava afastado do povo. Mas, meus irmãos, quando nós decidimos no nosso coração, pela fé, quando o nosso coração se enche de contrição, de humildade, e nós nos prostramos diante do Deus Altíssimo, com sinceridade, Ele nos ouve, Ele nos atende, porque os seus ouvidos estão atentos à oração daquele que faz, à oração que é feita
com contrição, com arrependimento, com mudança. Então é necessário, meus irmãos, que façamos essa reforma. E é necessário que descobramos quais são os impedimentos que estão trancando o nosso relacionamento com Deus. Quantas coisas, quantas práticas, quantas atitudes, comportamentos de cristãos que desagradam a Deus. Deus está falando, meus irmãos. Deus está falando hoje pelo seu Filho, Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Naquele tempo, era o profeta que tinha de ir lá no rei ou no governante para falar a palavra de Deus. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Naquele tempo Deus falou aos pais por meio dos profetas, mas nesse tempo Ele nos fala por meio do seu Filho. Aleluia! Deus está falando agora, meus irmãos, por meio de Cristo. Ou seja, Deus está ainda mais perto do seu povo do que naquele tempo. Deus vai falar diretamente ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Então é necessário que nós tomemos essa atitude, semelhante à atitude daquele rei. E ali a palavra diz que eles tiveram um comportamento louvável. Diz que eles se ajuntaram em Jerusalém e no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, no mesmo dia ofereceram sacrifícios a Deus, milhares de animais em sacrifícios a Deus. Diz o texto que foi 700 bois e 700.000 ovelhas ou cordeiros em sacrifício a Deus, como forma de gratidão e de reconciliação com esse Deus. E todo o Judá se alegrou e fizeram o juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade o buscaram e acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Olha o segredo, meus irmãos. Quando de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, nós buscamos ao Senhor, Deus se deixa ser achado por nós. Deus, Ele se dispõe a estar ao nosso lado, a estar conosco. Então, por meio da palavra, hoje, nós somos exortados, nós somos ensinados, instruídos a viver uma vida verdadeira, um verdadeiro relacionamento com Deus. Então a palavra diz aqui, meus irmãos, que aquele povo, ele se junta, ele se reúne. Várias outras nações vizinhas ao reino de Judá se aproximam e agora declaram um culto sincero ao Deus verdadeiro. Esse texto vai nos falar, e em especial no capítulo 15 de 2 Reis, diz que o rei procurou fazer a coisa tão correta, tão agradável a Deus, que ele tirou, depôs, a sua mãe do trono, do posto de rainha que ela tinha. Motivo pelo qual ele tirou esse cargo dela e retirou ela, foi porque ela tinha construído um ídolo horrível. E a palavra diz que ele destruiu esse ídolo horrível. A Bíblia faz questão em citar 2 vezes que era um ídolo horrível, uma imagem obscena, que era adorado pela rainha. E ele tirou, ele destruiu. O que isso nos ensina, meus irmãos, é que quando se trata de relacionamento com Deus,
de prestar culto verdadeiro a Deus, de adorar o verdadeiro Deus, de servir o verdadeiro Deus. Não importa quem esteja ao nosso redor, se é o nosso pai, se é a nossa mãe, se é a nossa avó, se é a mais querida pessoa da sua família, se não estiver de acordo com a palavra, com o ensinamento de Deus, nós não podemos permitir. E ele depois, a sua avó, Maca, porque ela adorava outro Deus. O que está então, meus irmãos, trancando o relacionamento seu para com Deus, ou com Deus? O que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? Retire os concorrentes de Jesus. Os ídolos não se caracterizam estátuas ou imagens, mas sentimentos, pensamentos, desejos, objetos, trabalho até, e tantas coisas mais que tem e que levam as pessoas a se distanciarem de Deus. O rei Asa, ele começou a reinar em uma época difícil, muitos assaltos, muitas violências. Ele olhava para a situação que ele estava vivendo e só via destruição. Nós olhamos para os nossos dias de hoje, meus irmãos, e vemos tudo isso acontecendo também. Hoje não é seguro viajar, especialmente para as grandes cidades. Quando viajamos, temos que ter muita cautela, porque a violência está em todo lugar. Não era diferente naquele tempo. O profeta Miqueias chega a dizer que naquele tempo, meus irmãos, nem mesmo os de casa eram confiáveis. Então veja que o tempo, as coisas que acontecem hoje, aconteciam no passado. Só mudam as pessoas, os personagens. Mas acontece que em todos os tempos, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se entregam ao Senhor, são amparados, são acolhidos, são aceitos por Ele. E é isso que interessa, meus irmãos. É isso que precisa ser buscado, é isso que precisa ser construído em nossa vida. Esse relacionamento com Deus. Quando o rei tirou os altares dos deuses estranhos, os altares idólatras que havia nos montes também, ele despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, e ele ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. É isso que o povo precisa fazer, é isso que a nação precisa fazer, é isso que o mundo precisa fazer, meus irmãos. É isso que nós, como igreja, precisamos fazer. Então, meus irmãos, na nossa vida também existem concorrentes com Jesus. Tem muitas coisas que nós fazemos que concorrem com Jesus. Tem pessoas que não abrem mão de uma Netflix, né? Dedica tempos e tempos. Não estou aqui condenando ninguém por assistir, mas a palavra diz que tudo que nós devemos fazer, irmãos, deve ser para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Mas infelizmente muitos têm deixado o relacionamento com Deus para se relacionar com redes sociais, com as mais diversas redes sociais por aí.
Existem pessoas cristãs até, e eu digo isso, meus irmãos, porque eu já ouvi pessoas que dizem ser crentes e não sabem um versículo da Bíblia decorado. Pessoas que dizem ter meses que não leu a Bíblia. Isso é terrível, meus irmãos. Como que pode desenvolver um relacionamento? Pessoas que têm dias e meses que não se prostraram diante de Deus para fazer uma oração. Eu digo isso porque eu já falei com pessoas recentemente, crentes, que estão vivendo assim, meus irmãos, sem orar, sem ler a palavra, sem buscar ao Senhor. Isso precisa ser mudado. O que é que está acontecendo? Por que está acontecendo isso, meus irmãos? Porque outras coisas tomaram o lugar de Deus na vida desses irmãos. Então existem deuses que concorrem com Jesus Cristo, e o maior de todos estes é o desejo pela riqueza, pelos bens materiais, mas tem outros também, como nós já citamos aqui. Quando nós tiramos das nossas vidas esses deuses, nós podemos provar, nós podemos vivenciar o que está no versículo 18. Nós podemos gozar paz, nós podemos viver em paz, nós passamos a viver uma vida tranquila, uma vida em que nós não nos afligimos, não nos desesperamos. Nós sabemos que há um Deus no controle da situação, e nós não perdemos o controle das coisas, porque Deus está no controle delas. Então, meus irmãos, mas isso só acontece quando nós decidimos em nosso coração olhar o que está nos atrapalhando, o que está tirando, o que está quebrando ou fracionando o relacionamento nosso com Deus, e eliminar de uma vez por todas essas coisas. Aí sim, isso vai acontecer conosco. Nós vamos viver um tempo de paz, uma vida de paz. Quando tiramos essas coisas da nossa vida, Deus estabelece o seu reino em nossos corações. Estamos falando aqui agora, irmãos, num sentido particular, individual de cada um. Se coloque na posição de igreja do Senhor, como você sendo esta igreja, imaginando que só fosse você que existisse, mas você é a igreja. E dizer: eu como igreja do Senhor, eu vou renunciar tudo aquilo que está atrapalhando, que está prejudicando o meu relacionamento com o meu Deus. E eu vou me humilhar, eu vou buscar, eu vou servir a esse Deus. E agora, todos nós, como igreja do Senhor, povo de Deus, podemos então fazer isso, meus irmãos, e podemos colher o fruto da vitória, como o rei Asa colheu ali em todo o seu governo. E durante 35 anos, não teve guerra, não teve assaltos, não teve violência, mas paz. Paz, meus irmãos, que é o que o mundo precisa. Mas não é uma paz, é claro que ali foi algo visível, em um sentido social e cultural. Mas o que interessa a nós, meus irmãos, é a paz de Deus, que excede todo entendimento, que habita e guarda os nossos corações. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às adversidades, aquele que confia no Senhor, aquele que cultua, que adora, que serve ao Deus verdadeiro, esse tem paz.
esse vive a verdadeira paz. E que assim, meus irmãos, possamos fazer, que assim Deus nos ajude a fazer, e que Ele se deixe ser achado por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, junto com muitos outros irmãos, através deste canal de comunicação, irmãos que estão em seus lares, cultuando conosco. Meu Deus, nós estamos aqui crendo que Tu és o nosso Deus, o Deus que inspirou o profeta Azarias, o Espírito que orientou aquele profeta a falar com o rei, para que vivesse a vida que agrada ao Senhor. Esse mesmo Espírito, ó Pai, que inspirou aquele profeta, é o qual nós rogamos agora, que nos inspire, ó Pai, que inspire o seu povo a te buscar de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e que possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Usa, Senhor, a vida dos teus ministros, dos teus servos, das tuas servas, para que cada um, Senhor, possa aderir, Senhor, esse desejo, esse movimento maravilhoso de arrependimento, de reforma, e possa viver, Senhor, as bênçãos do Senhor em suas vidas. Abençoa, Deus, o teu povo em todo lugar. Abençoe a tua igreja, Senhor, que está espalhada pelo mundo. A tua igreja que está vivendo um momento, ó Deus, o qual ela ainda não tinha vivido nessa geração. Mas nós sabemos que o teu povo no passado também passou por privações, passou, Senhor Deus, por restrições. Mas em tudo, o teu povo venceu, porque o Senhor é com o seu povo, o Senhor é conosco, o Senhor está conosco enquanto nós estivermos contigo, ó Pai. Por isso nos ajuda, Senhor, nos ajuda a estar contigo em todos os momentos. Fortalece, ó Deus, a tua igreja, fortalece o teu povo. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação, dos nossos governantes. Ó Deus, abençoa aqueles que estão enfrentando, ó Deus, esse tempo de pandemia. Abençoe os profissionais de saúde. Abençoe aqueles que estão, ó Deus, lutando pela vida. Tem misericórdia, Senhor, e nos protege, nos livra, Senhor. É assim, ó Deus, que nós oramos e nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nossos irmãos e amigos que acompanharam esse culto nesta manhã, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.